Olá a todos e todas. Vou apresentar o meu trabalho em forma de resumo expandido, de nome O Cubismo de Picasso revisitado na obra de Portinari. Esse trabalho, ele propõe analisar a construção da produção artística do Portinari a partir das influências que ele teve dos movimentos de vanguarda, particularmente do cubismo difundido por Pablo Picasso. Então, vamos começar contextualizando. Nós temos modernismo, que culminou no surgimento de numerosos movimentos culturais na América Latina. Nós temos as influências dos movimentos de vanguarda sobre a arte brasileira, e nós temos o Manifesto Antropofágico de Mário de Andrade. Como tudo isso se conectou? Vamos lá. Lá na passagem do século XIX para o século XX, o modernismo vigente fez emergir uma série de movimentos culturais na América Latina, e esses movimentos estavam particularmente ligados à literatura ou às artes plásticas. No Brasil, a influência desses movimentos de vanguarda europeias, eles adentraram o território nacional, mas a arte produzida aqui se mostrou essencialmente brasileira. Então, a gente pode dizer que uma síntese de como a América Latina viveu esse momento pode ser traduzida ali naquele conhecido Manifesto Antropofágico do Mário de Andrade, né, sobre aquilo que ele fala sobre devorar, digerir e transformar em elementos da cultura local, aquilo que eles considerarem melhor ou mais apropriado ou que eles preferirem da cultura europeia. Então, vamos colocar aqui. Telles e Muhlenberg comentam que toda a América Latina experimentou estranhamento frente à estética vanguardista europeia, depois a adesão e, finalmente, a criação de movimentos próprios, frequentemente de cunho nacionalista, com o aproveitamento de técnicas europeias na expressão de temas nacionais e regionais. Esses temas vão estar muito presentes na obra de Portinari. Às vezes até é possível fazer recortes de subtemas, que vão incluir, por exemplo, os personagens cotidianos da vida dos trabalhadores. Por vezes vão ter obras de cunho social. Aí, ao retratar o cenário brasileiro, Portinari traduz o conceito de espaço do sociólogo Milton Santos, aqueles cujos focos e fluxos compõem o ambiente vivido pelos seres humanos de forma coletiva. Então, ele podia até estar usando, ele podia até estar muito influenciado por técnicas e por fazeres daquilo que era produzido na Europa. Mas a arte dele deixava muito claro que era uma produção brasileira, que era sobre o Brasil, que era sobre os brasileiros. Então, nesses exemplos que eu trouxe aqui, eu tenho o Carnaval, de 1960, e Colheita de Arroz, de 1954, que mostram dois contextos, né, que diferentes grupos brasileiros passam, vivem, mas que, em comum, eles trazem aspectos da brasilidade. Aí, lá pela década de 1940, Portinari teve contato com a Guernica, do Picasso, e com isso ele passou a incorporar mais características cubistas na sua pintura, que seriam a síntese das formas, as múltiplas perspectivas, a fragmentação, a geometrização da superfície. Então, coloquei aqui a Guernica para a gente comparar com uma obra dele que se assemelha bastante, que é uma das pinturas da série bíblica. Essa aqui, chamada A Justiça de Salomão, de 1943. Essa pintura se assemelha bastante pela composição nesses tons de cinza, de sépia, nessa deliberada deformação expressiva, nessas áreas geometrizadas, nessas figuras sobrepostas. Aqui, colocando as duas lado a lado, a gente percebe assim, que é quase como se uma fosse continuação da outra, tamanha forma como essas duas pinturas dialogam. Assim, elas foram trabalhadas de forma muito semelhante. Eu peguei, em particular, este pedaço da Guernica, chamando atenção para essa figura no canto aqui, ajoelhada e com os braços para cima, reproduzindo a mesma posição na Justiça de Salomão, o Portinari.
para mostrar justamente essas semelhanças, né? Esse aspecto compositivo das duas. Mas então, ainda dentro dessa, agora mais dentro dessa intenção, desse aspecto assim de abrasileirar a pintura, o Portinari fez trabalhou com vários temas, e um dos recortes que eu coloquei aqui sobre os seus temas da cultura nacional são algumas das representações de músicos que ele fez. Vamos começar por essa aqui, que é a Serenata de 1959. Bom, a gente vê que esses músicos eles aparecem bastante caracterizados, o que também é uma forma de remeter à cultura nacional. E aí são quantos aspectos do cubismo. Nós temos todas as figuras aqui ocupando praticamente a totalidade da pintura, elas estão contra um fundo geometrizado. Temos uma horizontal, né, que marca o chão, que praticamente que ela atravessa as figuras como que numa transparência, aí já se integra com aquela caixa onde o músico da esquerda está sentado. Aí isso faz com que todas as figuras estejam integradas e se integram também com o fundo, e toda a resolução da pintura acaba se dando por esses planos geométricos. Depois nós vamos ter aqui a Banda de Música, de 1956. Aqui nós temos 5 músicos centralizados e integrados por meio de linhas compositivas, com um fundo cujo tratamento da área geométrica, em forma de planos, acaba incidindo sobre as figuras, cria esses efeitos de transparência e geometriza toda a composição. Aqui nós temos um estudo, na verdade, um desenho feito com o Nanquim, de 1942, e aqui nós temos a influência cubista, novamente, pela geometrização da superfície, mas também na estilização da figura. Está reduzida a formas bastante simples, né? O rosto redondo, o cabelo resumido a uma textura de linhas, olhos grandes, o nariz triangular, os lábios bastante marcados. Tem um jogo de geometrização na camisa xadrez, está sobrepondo o casaquinho, está sobrepondo o paletó. Essa figura está ambientada num fundo geométrico, né, bastante linear, com várias direções de linhas. E como ele usou só nanquim para esse estudo em preto e branco, e não tem informação de cor para isso, ele vai diferenciar todas as áreas do desenho conforme a utilização, conforme formas diferentes da utilização do pincel ou do bico de pena, né, usando variações de texturas, de linhas intercruzadas, paralelas, tracejadas, e com isso ele diferencia suas superfícies e confere mais um aspecto de geometrização para essa obra. Para encerrar aqui, nós temos o Quarteto de Músicos de 1942. Aqui são músicos de chorinho, e onde Portinari persiste com as suas representações dos temas da cultura brasileira. Vamos lá. Ainda recentemente influenciado pela Guernica, do Picasso, ele confere um tratamento mais desprendido, com traços esboçados, porém acentuados, que potencializam a expressão das figuras. O uso das cores é sutil e moderado. A composição em tons de cinza, branco, preto e terra faz ressaltar alguns espaços em azul e vermelho nas vestes das figuras. A cena ocupa quase a totalidade da área do quadro, integrando as figuras com fundo também geometrizado, espaços irregulares. O tratamento geométrico também está presente no clarinetista à esquerda, vestido de arlequim, com chapéu em forma de cone e roupa de losangos definidos por linhas pretas, todos contendo pinçadas curtas losangulares em vermelho, e esta forma é replicada em outras áreas do quadro, também sempre com essa questão da geometrização bastante marcante nas suas pinturas. Aí aqui eu encerro compartilhando as minhas referências e observando, é claro, que aqui foi analisado só uma pequena amostra, né, com referências concentradas no cubismo, né, nas obras do Picasso, e eu deixo sugerida quantos outros recortes são possíveis de se fazer nesse contexto que foi trabalhado aqui, para a gente poder analisar o que foi produzido pelo modernismo brasileiro a partir das influências das vanguardas europeias. Então, finalizo deixando
essa sugestão, essa provocação para quem quiser levar esse estudo adiante. Obrigada.